Bom, pessoal, boa tarde. Bom, como eu prometi ontem, na aula de hoje a gente vai começar diagramas de Feynman, então a partir de hoje a vida de vocês não vai ser mais a mesma. Né? Até hoje vocês olham para isso aqui. E enxergam um bonequinho. Se a aula de hoje for bem dada, vocês vão olhar para aquilo ali e enxergar uma contribuição ordem lambda a quarta para a função de 2 pontos. Tá legal? Então, o objetivo da aula de hoje é lidar com bonequinhos e como somar, subtrair, dividir e enfim, manipular bonequinhos em teoria quântica de campos. Um amigo meu do CBPF dizia que o que eu faço são álgebra de bonequinhos. Matemática mal definida e álgebra de bonequinhos. Bom, então vamos retomar a nossa discussão sobre teoria de perturbação. Em teoria quântica de campos. A gente começou a falar sobre isso ontem, né? E a gente derivou uma relação bastante importante para essa discussão, que era a seguinte: se você parte de uma representação integral para uma função de correlação de n pontos, então, função de correlação de n pontos dada por integral funcional sobre um produto de campos já no espaço de Fourier, da exponencial da ação que descreve a dinâmica de um certo campo, dividida pela integral funcional da ação, dessa mesma ação. Se você toma isso como ponto de partida e decompõe a sua ação como sendo uma ação de uma teoria livre, ou seja, pego somente a parte quadrática da ação, mais uma ação da parte de interação, ou seja, tudo de ordem φ ao cubo ou mais, lembrando que aqui eu tenho somente contribuições polinomiais nos campos, eu posso reescrever essa função de correlação de n pontos, de P1, blá blá blá, Pn, como sendo, já expandindo em série, após uma expansão em série de Taylor, uma soma em K, de 0 até infinito, 1 sobre K fatorial, função de correlação de n pontos, mais, quer dizer, uma inserção da parte de interação, elevado a k, só que essa é a função de correlação de uma teoria livre, dividida pela soma em k de 0 até infinito, de 1 sobre k fatorial, e aí aqui entra simplesmente a inserção da ação de interação, elevado a k, e o ket na teoria livre. Legal? Ou seja, eu decomponho a minha função de correlação de n pontos de uma teoria interagente como sendo a razão entre uma função de n pontos, na verdade é n mais um certo número inteiro, para uma teoria livre, tanto no numerador quanto no denominador. Na verdade é uma série dessas funções de n pontos, né? Mas cada termo da série envolve uma função de n pontos de uma teoria livre. Tá legal? Isso significa que cada termo da série pode ser calculado usando o teorema de Wick. Tá? E a gente vai fazer isso hoje. Na aula de ontem a gente discutiu também a questão da convergência
desse tipo de série a partir de um toy model. A gente viu que essa série não converge, mas isso não é um problema do ponto de vista físico, porque você pode encontrar uma relação, digamos, que em função do acoplamento da sua teoria, você minimiza o erro associado a essa expansão em série. Tá? Então você tem que levar em consideração essa limitação. E no caso da teoria quântica de campos, se você extrapola aquilo que a gente fez com o toy model para a teoria quântica de campos, a gente está mais ou menos protegido pela nossa incapacidade técnica de calcular ordens muito mais altas em contribuições de funções de correlação. Pois bem, então, dada essa revisão, vamos de fato tentar começar a calcular um pouquinho funções de correlação. E para isso eu vou focar nas funções de 2 pontos. No modelo lambda φ4. O modelo lambda φ4 é sempre o nosso protótipo de teoria quântica de campos, né? É sempre o modelo que a gente gosta de utilizar para aprender teoria quântica de campos. Só para lembrar, né, o modelo lambda φ4 ele vai ser definido por uma ação de interação do tipo menos lambda sobre 4 fatorial, integral em d4x, φ elevado à quarta. 4 fatorial aqui aparece para cancelar um outro 4 fatorial que vai aparecer em um certo ponto da conta. Legal? Mas enfim, é uma convenção. Isso daqui pressupõe, a princípio, que esse lambda seja positivo, para garantir estabilidade do potencial, por exemplo, que o potencial ele seja limitado inferiormente. Tá? Lembrando que a ação de interação é menos o potencial de interação. E passando para o espaço de Fourier, você pode reescrever essa ação de interação como sendo menos lambda sobre 4 fatorial, integral em d4 p1 2π a quarta d4 pn, p4, né? 2π a quarta, φ de P1, φ de P2, φ de P3, φ de P4, vezes uma delta de conservação de momento proporcional a um 2π a quarta. Legal? Aqui basta utilizar φ em termos da representação de Fourier, com algumas manipulações, e utilizar uma integral em dx para produzir uma delta de conservação de momento, a gente chega nessa expressão. Tá legal? Só para lembrar da nossa notação compacta introduzida ontem, isso daqui eu posso escrever como sendo um D4P maiúsculo. Tá? Lembra que nesse caso aqui, o 4 não está se referindo à dimensão do espaço-tempo, mas sim ao número de pontos, o número de momentos nessa história. Ok? Ok, vamos lá, vamos tentar então. Nosso objetivo aqui, nosso objetivo vai ser bastante modesto, vai ser simplesmente calcular a primeira correção quântica para a função de correlação. Então, correção quântica vai estar associada às contribuições devido às interações. Então, na ausência de interação, isso daqui seria conhecido, então no caso lambda igual a zero, a gente conhece a função de correlação. Para lambda diferente de zero, a gente tem contribuições adicionais. E a primeira contribuição vai ser ordem lambda, né? Então, nosso objetivo vai ser calcular
a função de 2 pontos em ordem lambda, ou seja, calcular a contribuição linear no meu acoplamento. Tá legal? Bom, para isso, basta observar que I da ação de interação elevado a K vai ser proporcional a lambda elevado a K. Certo? A ação de interação é proporcional a lambda, então I vezes a ação de interação elevado a K é proporcional a lambda elevado a K. Isso significa que, essencialmente, podemos truncar a série na ordem K igual a 1. Tá? Então eu vou calcular a contribuição de ordem 1 tanto no numerador quanto no denominador. Ok? Certo? Vou calcular até a contribuição de ordem 1 tanto no numerador quanto no denominador. Se você olhar para o numerador da série perturbativa, o que a gente tem que calcular vai ser, bom, o objetivo aqui vai ser uma soma em K de 1 sobre K fatorial de função P1, P2, I elevado a S elevado a K no vácuo, quer dizer, na teoria livre, a correlação de uma teoria livre. A gente tem que calcular o termo de ordem 0 e o termo de ordem 1, se a gente fizer a contribuição até a ordem lambda. O termo de ordem 0, aqui vai ser isso elevado a 0, então vai ser a própria função de 2 pontos para uma teoria livre. Tá? A função de 2 pontos para uma teoria livre vai ser 2π à quarta, delta de P1 mais P2, G2, 0 de P1. Certo? Lembrando aquilo que a gente calculou ontem. Mais, agora a contribuição associada a K igual a 1. A contribuição associada a K igual a 1 vem com menos I lambda sobre 4 fatorial. Então eu tenho mais menos I lambda sobre 4 fatorial. Tá legal? A própria função de 2 pontos, quer dizer, o produto de 2 campos, vezes agora um produto de 4 campos que vai sair ali da minha I vezes S. Eu posso tirar o que não é campo da função de correlação, o que significa que eu posso tirar as integrais da função de correlação, e eu vou escrever isso daqui da seguinte forma. Eu vou escrever D4, lembrando dessa notação, só que agora eu vou colocar um Q chapéu, e aí eu tenho uma função de correlação de φ de P1, φ de P2, φ de Q1, φ de Q2, φ de Q3, φ de Q4. Q4. Certo? Mais contribuições de ordem lambda ao quadrado, que seria próxima ordem, aquilo que a gente está descartando. Tá legal? Aqui o chapéu, tá? Essa notação envolvendo esse Q chapéu, então o D Q chapéu elevado pelo dn Q chapéu, ele vai ser o próprio dn Q vezes uma delta de conservação de momento. Então vai ser Q1 mais Qn. Tá? Estou introduzindo só porque sem isso as equações estão vazando a margem nas minhas notas de aula. Então, essa é a notação aqui, tá? Então, bom, o Q ele faz o papel do
num conjunto de momento Q1, Q2, Q3 e assim por diante. Legal? Segue a mesma lógica dali. Dúvidas nessa expansão? Não? Da mesma forma, se eu olhar agora para o denominador da minha série perturbativa, então, numerador, denominador, eu tenho uma soma em K de 1 sobre K fatorial, função de correlação de IS int elevado a K, uma teoria livre. O termo de ordem zero vai ser simplesmente o valor esperado no vácuo de 1, ou seja, vácuo com vácuo, isso a gente normaliza para 1. Então o termo de ordem zero é 1. E o termo de ordem 1 vai ser menos I lambda sobre 4 fatorial, integral em D4 que chapéu, valor esperado no vácuo, e agora eu tenho uma função de 4 pontos de Q1, Q2, Q3, Q4. Uma teoria livre. Mais contribuições de ordem lambda ao quadrado. Tá legal? Ok? Certo? Bom, no primeiro caso a gente tem uma função de 6 pontos para calcular. No segundo caso a gente tem uma função de 4 pontos para calcular. Ambas podem ser calculadas com teorema de Wick. Tá? Vamos começar pela mais fácil. Vamos começar pela função de 4 pontos. Então, vou começar aqui pelo que seria o denominador. O que a gente tem para calcular é uma integral em dq chapéu, d4q chapéu, de uma função de 4 pontos. Então, φ de Q1, φ de Q2, φ de Q3, φ de Q4. E aí a ideia aqui é aplicar o teorema de Wick, né? O teorema de Wick vai implicar todas as permutações pareando 2 a 2. Então eu tenho uma contribuição que vai ser φ de valor esperado no vácuo de Q1, Q2, da teoria livre, vezes φ de Q, φ de... estou esquecendo a integral, né, pessoal? Com calma. Eu tenho a integral em D4 Q chapéu, valor esperado no vácuo de φ de Q1, φ de Q2, valor esperado no vácuo de φ de Q3, φ de Q4. Tá? Mais 2 termos. Tá? Eu tenho um termo trocando 2 com 3 e o outro termo trocando 2 com 4. Certo? Em geral, para uma função de n pontos, eu tenho n menos 1 fatorial duplo. Lembra que a gente estava tentando descobrir isso, Vitor? Essa é a relação. Fatorial duplo significa n vezes n menos 2 vezes n menos 4 e assim por diante. Ao invés de pular 1, você pula 2. Tá? Em geral, uma função de n pontos tem n menos 1 fatorial duplo. Então, no caso de uma função de 4 pontos, tem 4 menos 1 fatorial duplo, isso é igual a 3. Tá? Bom, aqui eu não vou escrever esses dois termos, então vamos usar um pouquinho a abstração aqui, né? Então, o segundo termo vai ser o mesmo trocando Q2 por Q3.
Só que eu tenho uma integral aqui. Tem uma integral em Q1, Q2, Q3. E eu tenho a liberdade de renomear as minhas variáveis. Então, dentro da integral, eu posso simplesmente renomear a integral Q2. Eu posso renomear as variáveis Q2 e Q3. Trocar essas duas. De forma que os dois termos são iguais. O terceiro termo vai ser trocando Q2 por Q4. Eu posso fazer a mesma brincadeira. Posso renomear Q2 e Q4. E aí, também contribui da mesma forma. Então, no fim das contas, isso aqui é 3 vezes o mesmo termo. Tá? Todo mundo não tá ok com isso? Tá, então, vamos lá. Então, deixa eu desenhar, vou começar o segundo termo e a gente... Então, o segundo termo seria integral em Q chapéu, φ de Q1, Q3. E aí eu tenho Q2, Q4. Legal? E aí vai ter mais, daqui vai ser isso, mais um termo aqui agora que vai ser trocando com relação ao primeiro, né? Vai ser trocando 2 com 4. Tá? Na segunda integral, né, nessa segunda contribuição, eu tenho a liberdade de, como eu estou somando, como eu estou tomando uma integral sobre Q1, uma outra integral sobre Q2, uma outra integral sobre Q3, uma outra integral sobre Q4, eu posso renomear a variável Q2 como sendo uma Q3'. E eu posso renomear a variável Q3 como sendo uma Q2'. E aí aqui eu ficaria com Q2', Q3'. Tá? Só que agora, bom, chamar de linha ou sem linha tanto faz. Então eu vou remover a linha daqui. Então eu tenho Q3, Q2. Que é a mesma coisa que eu tinha em cima. Isso aqui vai dar um fator 2 aqui. Aqui embaixo é a mesma jogada. Só que ao invés de trocar Q2 com Q3, eu troco Q2 com Q4. Ok? E aí eu tenho 3 vezes a mesma coisa. Suave para todo mundo? Sim? Bom, beleza. Então, 3 vezes o mesmo termo. Tá? No caso da função de 6 pontos que aparece no numerador, a gente tem uma integral em dq de φ de P1, φ de P2, φ de Q1, φ de Q2, φ de Q3, φ de Q4. Tá legal? Isso daqui calculado no vácuo. Tá? Vai ser todas as combinações 2 a 2. Eu posso usar aquela minha relação de recorrência. Tá? Eu poderia, essa aqui é uma função de 6 pontos, eu posso escrever em termos de funções de 2 pontos vezes funções de 4 pontos. E aí eu escrevo as funções de 4 pontos em termos de funções de 2 pontos. Tá? Isso daqui tem 6 pontos. Então, o número total de termos vai ser 6 menos 1, fatorial duplo. Isso daqui dá 15. Então, tenho 15 termos no total. Tenho 5 vezes 3 vezes 1. 15 termos. Tá? Desses 15 termos, eu posso brincar da mesma forma que eu fiz aqui. Renomeando, vários deles são permutações, e aí eu vou renomear as variáveis que são as variáveis integrais. Tá? Isso me permite reduzir o número de termos. Isso daqui vai me dar 2 contribuições irredutíveis, digamos assim. 12 vezes integral em D4Q de φ 0, φ de P1, φ de Q1 vezes φ de Q2 Q1, Q2, Q2, Q3 vezes φ de P4
P2, φ de Q4. Tá? A ordem que eu nomeio as coisas é irrelevante. E 3 contribuições do tipo valor esperado no vácuo de φ de P1, P2. Esse eu posso tirar da integral, porque ela não depende de Q. Integral em Q φ de Q1, φ de Q2, 0 vezes φ de Q3, φ de Q4. Tá legal? Deixa eu ver aqui sem ar-condicionado. Ok? Então aqui eu tenho basicamente essa mesma contribuição a menos desse fator aqui. Legal? Bom, vamos manipular um pouquinho mais cada uma delas. Então vamos olhar novamente para a contribuição 1. Então, bom, com base naquela expressão, a contribuição 1, então essa primeira contribuição aqui, eu posso reescrever isso daqui como sendo um 2π à quarta delta de Q1 mais Q2, G2 0 de Q1, e isso daqui, né? E isso daqui como sendo 2π à quarta delta de Q3 mais Q4, G0 de Q3, por exemplo. Tá legal? E eu posso escolher duas integrais para realizar usando a delta. Então eu posso integrar sobre Q2 e posso integrar sobre Q4. Por exemplo, de tal forma que aquela expressão ela se torna 3 integral em dq1 2π à quarta integral em dq3 de 2π à quarta G2 de Q1 G2 de Q3 vezes 2π à quarta delta de 0. Uma delta de Dirac de 0. Tá? A princípio eu posso separar essas duas integrais, porque a integral de Q1 envolve algo que só depende de Q1 e a integral de Q3 depende só de algo que envolve Q3. Mas não vamos me preocupar com essas simplificações adicionais. E eu tenho essa delta aqui, né? Mostrando que tem algum problema naquela expressão. Legal? Na verdade tem mais de um problema nessa expressão, mas a delta é o problema que eu vou mencionar por enquanto. Esse delta de 0 é o delta de 0, isso daqui é proporcional. Peraí. Tá. Esse Q-chapéu, ele envolve uma delta de conservação de momento. E aí, quando eu imponho essas conservações intermediárias, ele vai criar uma delta de 0 ali. Tá? Não, é verdade. Mas ele basicamente vem do certo. Q-chapéu. Tá? Bom, então vamos só reconhecer que o problema existe e não vamos nos preocupar com ele, porque ele vai ser resolvido de forma automática. Não vou precisar me preocupar com ele. Tá? Então, deixa ele ali. Por outro lado, para a contribuição 2, note uma coisa, né? Aqui na expressão anterior, eu tinha 12 vezes um determinado termo, mais 3 vezes o outro. 12 mais 3 é igual a 15, ou seja, o número total de termos. Legal? Para a contribuição proporcional ao 12, eu tenho 12 vezes, e aí eu faço a mesma história, escrevo cada um desses propagadores como uma delta vezes g, integro nas variáveis que for possível integrar,
E daqui eu obtenho 12 vezes G2 de P1, G2 de P2, 2π a quarta, delta de P1 mais P2, vezes uma integral em D4Q, 2π a quarta, G2 de Q, zero. Tá legal? Substituí todas as funções de dois pontos em termos de delta vezes G, integrei em 3 variáveis, escolhi 3 variáveis para integrar e realizei as integrações. Tá? O meu dq tem 4 variáveis possíveis de integração, escolhi 3 e integrei. Ficou faltando integrar em uma aqui. Tá? Mais 3 vezes, e aí basicamente a gente repete esse termo aqui, com a diferença que agora a gente tem também um G2 de P1, 2π a quarta, delta de P1 mais P2, vezes aquele termo lá de cima, D4Q1 sobre 2π a quarta, D4Q3, 2π a quarta, G2 0 de Q1, G2 0 de Q2, desculpa, Q3, 2π a quarta, delta de 0. Tá legal? Tá? Bom, vamos definir essa integral aqui, tá? Essa integral, ela vai ser definida por I2, então isso daqui vai ser 3 vezes I2. Tá legal? Essa integral aqui, eu vou chamar de I1, e o que eu tenho aqui é novamente I2. Tá legal? Só para poder simplificar um pouquinho a notação e ficar mais fácil realizar as manipulações que vão vir na sequência. Estudos antes de aula. Tá legal? Bom, então, só para retomar aqui. Aqui, esse termo aqui, essa contribuição aqui, né? Ela aparece por conta dessa função de dois pontos multiplicando a integral, né? Acho que isso aí tem que ficar claro para todo mundo. Mas enfim, voltando agora para a nossa função de correlação, voltando para a função de dois pontos, a gente pode escrever a função de dois pontos da teoria interagente como sendo, eu vou colocar, como todos os termos são proporcionais a essa delta de P1, P2, todos os termos do numerador são proporcionais. Isso daqui é o que interessa para o numerador, né? O numerador é sempre proporcional à delta de P1, P2. O termo de ordem zero também. Então eu vou escrever isso aqui da seguinte forma: 2π a quarta, delta de P1 mais P2. Lembra que eu tinha dito que isso era uma propriedade geral de função de correlação no espaço de Fourier, né? E aqui a gente está verificando isso. Vai ser alguma coisa proporcional a isso. Vezes, aí eu tenho no meu numerador, eu tenho G0 de 2π de P1, quer dizer, G2 0 P1, mais
lambda til, já vou definir quem é lambda til, quer dizer, 12 vezes lambda til de G0, 2 de P1, G0, 2 de P2, vezes a integral I1, mais 3 vezes lambda til G0, 2 integral 2 de P1 integral I2 mais contribuições de ordem lambda ao quadrado. Isso daqui dividido por 1 mais 3 vezes I2 mais contribuições de ordem lambda 2. Tá legal? O meu... 3 vezes 3 lambda til I2. Tá? Esse lambda til, ele vai ser menos I lambda sobre 4 fatorial. Tá? Só para não precisar ficar carregando isso daqui em etapas intermediárias. Mas o que importa aqui é que eu mantenho a ordem em lambda, né? Então eu estou com contribuições de ordem 0, contribuições de ordem 1, contribuições de ordem mais alta que a gente está descartando. No denominador, contribuição de ordem 0, contribuição de ordem 1, contribuição de ordem mais alta que a gente está descartando. Tá legal? Como eu quero manter, no fim das contas, somente contribuições lineares em lambda, eu posso agora expandir o meu denominador também em uma série de potências em lambda. Então, eu vou usar, né, que 1 sobre 1 mais 3 lambda til I2 mais ordem lambda ao quadrado, isso daqui é igual a 1 menos 3 lambda til I2 mais ordem lambda ao quadrado. Tá legal? Estou expandindo e mantendo somente contribuições até a ordem desejada. Aí eu posso voltar com isso na expressão de cima. Eu posso voltar, fazer todas as multiplicações necessárias, jogo tudo que é de ordem lambda ao quadrado ou mais, jogo fora. E aí o resultado que eu vou obter, no fim das contas, vai ser função de 2 pontos, φ de P1, φ de P2, igual a 2π, a quarta delta de P1 mais P2, vezes G, 2, 0 de P1, mais 12 vezes lambda til de G0, 2 de P1, G0, 2 de P2 e 1 mais contribuições de ordem lambda ao quadrado. Ou seja, esse menos, o que vai acontecer aqui vai ser esse termo com menos de ordem lambda vai bater no termo de ordem 0 do numerador. E aí esse termo que vai surgir disso vai cancelar com esse termo aqui. Tá legal? Ou seja, eu matei as minhas contribuições proporcionais a I2. Escrevendo de forma mais explícita, eu tenho função de 2 pontos de φ de P1, φ de P2, isso daqui vai ser igual a 2π, a quarta delta de P1 mais P2, vezes a integral G0, quer dizer, G02 de
P1 aqui eu fico com, vou colocar menos I lambda sobre 2 vezes G0 de P1 G0 de P2 integral em D4Q sobre 2π a quarta G02 de Q mais contribuições de ordem lambda ao quadrado. Tá legal? Aqui eu simplesmente escrevi a integral de forma explícita e eu escrevi o meu lambda tilde de volta em termos de lambda usual. E aí aquele 4 fatorial que aparece embaixo, ele cancela com 12, produzindo um fator 1,5. E o menos vem ali do menos lambda i. Tá legal? É só colocar por conveniência, ao invés de escrever dessa forma, vou escrever da seguinte forma: mais menos i lambda sobre 2. Legal? Mais pra frente, esse menos i vai desempenhar um papel importante. Menos i lambda vai desempenhar um papel importante. Então é isso. Essa é a função de dois pontos no espaço de Fourier, contendo todas as contribuições até a ordem lambda ao quadrado. Tá legal? Algumas propriedades disso daqui. A primeira delas é o cancelamento dos termos proporcionais a delta de zero. A gente viu que teve um cancelamento quando a gente combinou o numerador com o denominador, tá? Isso daqui não é uma coincidência ou não é uma particularidade dessa função de dois pontos. Isso vai sempre ocorrer, tá? Sempre quando você vai sempre produzir essas contribuições proporcionais a delta de zero no numerador, as mesmas contribuições no denominador, e quando você expande até a ordem desejada, você tem esse cancelamento ordem a ordem, para qualquer teoria. Então isso é uma propriedade geral. Tá? Então, se você fizer até a ordem lambda ao quadrado, você vai produzir novos termos envolvendo delta de zero, inclusive delta de zero ao quadrado, e aí quando você divide pelo denominador expandindo, né, naquele mesmo raciocínio, expandindo e mantendo somente termos até a ordem lambda ao quadrado, no caso, você mata as contribuições envolvendo termos de ordem zero. Tá? Esses termos de ordem zero, eles são chamados de bolhas de vácuo. Tá? Depois eu acho que a nomenclatura fica mais clara quando a gente introduzir diagramas de Feynman. Tá? Enfim, eles se cancelam de forma geral no cálculo de funções de correlação, se você fizer de forma consistente a expansão do numerador e denominador. Tá? Isso significa que na prática, você pode simplesmente calcular o numerador e jogar fora as contribuições de bolha de vácuo. Porque o denominador só vai produzir bolha de vácuo. Então você não precisa se preocupar em calcular o denominador. Você pode calcular só o numerador e jogar fora aquilo que você pode cancelar. Tá? Então, isso elimina o número de termos que você tem que calcular numa dada função de n pontos. Ok? O segundo ponto em relação a essa expressão é que ainda sobrou uma integral para fazer. A gente ainda tem que realizar essa integral. Que no fundo vai ser uma integral desse tipo. Mais y, tá? E essa integral, ela diverge. Tá? Então, nos deparamos com a segunda divergência em teoria quântica de campo. A gente tinha se deparado com uma divergência quando a gente calculou a Hamiltoniana e o valor esperado no vácuo da Hamiltoniana.
E a gente viu que naquele caso a gente conseguia eliminar essa divergência subtraindo o que seria uma contribuição do vácuo. Tá? Nesse caso não é simplesmente subtrair a contribuição do vácuo. Nesse caso a gente vai ter que lidar com o procedimento de renormalização da teoria para eliminar essa divergência. Por hora a gente vai só reconhecer que essa divergência está ali e depois a gente volta sobre isso quando a gente falar de teoria de renormalização. Tá legal? Por enquanto vamos simplesmente carregar o fato de que tem uma integral ali. Tá? Dúvidas? Essa divergência vai estar associada com uma divergência ultravioleta, tá, pessoal? Tá? Relacionada com o comportamento do momento indo para infinito nessa integral. Ok, então essa é a ideia geral de como calcular funções de correlação, no caso aqui, função de correlação para uma teoria lambda φ4, para um modelo com interação lambda φ4, a gente calculou a função de correlação até a ordem lambda. Tá legal? Se você quiser, você pode continuar com esse procedimento. Você pode calcular a ordem lambda ao quadrado, ou você pode olhar para outras funções de correlação. Tá? Como a gente tem uma interação φ², todos os termos da integral, a gente vai ter, quer dizer, todos os termos daquela série, né? A gente vai ter uma função de correlação para a teoria, um produto de campos, que é o da função de correlação que a gente quer calcular. Então, por exemplo, vamos supor que a gente quer calcular uma função de 3 pontos. A gente vai ter em cada termo da série 3 campos vezes φ² elevado a n, tá? Numa ordem genérica. Para qualquer valor de n, 3 campos mais isso vai dar um número ímpar de campos. E aí o teorema de Wieck implica que é igual a zero. Então, só para mencionar que como a nossa interação é uma interação quártica, a série perturbativa implica que, ordem a ordem, todos os termos de funções de correlação com número ímpar de pontos são nulas. Isso não seria verdade se a gente tivesse uma interação cúbica, por exemplo. Uma interação cúbica, a ordem 0 teria funções de correlação de n pontos com n ímpar igual a 0, mas você pode gerar contribuições não nulas a partir de incluindo contribuições de ordem mais alta nos acoplamentos. Tá legal? Então, para funções, para teorias interagentes, não é verdade que funções de n pontos com n ímpar se anulam. Isso daí é verdade somente se a interação for... quer dizer, você pode ter outros casos específicos, mas no caso do lambda φ4 é verdade, mas, por exemplo, no φ3 isso não seria verdade. Em teoria de Young-Mills, você tem um vértice cúbico, isso não é verdade. Tá legal? Uma pergunta. Sim. O lambda é maior que 0, mas ele também não pode ser um lambda estrondoso, né? Para você inferir, né? Pode ser o quê? O lambda também não pode ser muito grande para você poder fazer aquela expansão. Né? Ah, sim. A gente está assumindo aqui que a gente está no regime perturbativo, onde o lambda... Na verdade, o lambda sobre 4 fatorial tem que ser pequeno. Tem que ser pequeno. Então, a gente está no regime perturbativo para assumir que a gente está naquela região onde adicionar novos termos está melhorando, de fato, o resultado. Aquele termo epsilon é pequeno também. Esse epsilon vai ser tomado a zero no final, né? Ele é aquele termo que é incluído só para deslocar o polo, e aí ele é tomado a zero no final do cálculo. Tá? Bom, dúvidas? Beleza, se não temos dúvidas, vamos adiante. O próximo passo seria calcular ou uma função de correlação de ordem mais alta, então, por exemplo, uma função de 4 pontos, ou uma função, ou continuar aumentando a série, né? Por exemplo, calcular ordem lambda ao quadrado. Tá? Vamos ver se isso é prático, né? Suponha que você queira calcular a função de 2 pontos até a ordem lambda ao quadrado. Tá?
o termo proporcional a K2, isso significa que a gente tem que incluir o termo K2 na nossa série perturbativa. O termo proporcional a K2, então isso daqui seria para a teoria com interação. Isso daqui vai implicar que o termo proporcional a K2 envolve uma função de 10 pontos de uma teoria livre. Certo? Ok? Que aí eu tenho φ S int ao quadrado. O S int vem com φ à quarta, então eu tenho φ elevado a 8. Então eu tenho um produto de 8 campos. Mais os dois originais. No pior dos casos, eu tenho que calcular uma função de 10 pontos, uma teoria livre. Tem que aplicar o teorema de Wick, uma função de 10 pontos. Isso significa que, em passos intermediários, a gente tem que lidar com 10 a menos 1, quer dizer, 10 menos 1, fatorial duplo termos. Tá? Isso, se eu não me engano, agora não, eu acho que eu tenho anotado aqui. Isso é. Cadê? 945 termos. Beleza. 945 termos pré-simplificações. Claro que no fim das contas a gente simplifica renomeando variáveis, blá blá blá. Mas se você for fazer isso termo a termo, você vai ter que olhar para 945 termos. Tá? Vamos supor agora que você queira calcular uma função de 4 pontos. A função de 4 pontos em ordem lambda ao quadrado também, vamos pegar a função de 4 pontos, ordem lambda ao quadrado. E função de 4 pontos, ordem lambda ao quadrado, é basicamente a primeira ordem que a gente tem para calcular, porque a ordem 0 já seria, quer dizer, bom, esquece essa última parte do comentário. Vamos supor que a gente queira calcular a função de 4 pontos, ordem lambda ao quadrado. Tá? Bom, deixa eu voltar ao comentário que eu ia fazer. Função de 4 pontos, ordem lambda ao quadrado, corresponde à primeira correção quântica para a função de 4 pontos. Porque ordem lambda dá o vértice clássico. Bom, chamando de vértice aqui, mas dá a interação clássica, né? O lambda φ à quarta, isso já é a ordem lambda. Então a primeira correção, que seria aquela de ordem lambda ao quadrado, quer dizer, lambda ao quadrado corresponde à primeira correção para a função de 4 pontos. Isso significa que a gente precisa calcular uma função de 12 pontos. Uma teoria livre, usando o teorema de Wick. E isso dá origem a 12 menos 1 fatorial duplo. Se eu não errei, isso vai dar 10.395 termos. Tá? Bom, hoje em dia isso não é um problema tão grande, dado que você pode colocar um computador para você, para fazer isso para você, para gerar todas as contribuições e simplificar tudo para você nas etapas intermediárias. Mas, enfim, vamos supor que a gente não tem auxílio do computador, você teria que olhar para esse número de termos e realizar simplificações em cima disso. Tá? Felizmente tem um atalho. Tá? E é desse atalho que a gente vai falar agora. A gente vai discutir como cortar as etapas intermediárias no cálculo de funções de n pontos. Tá? E isso vai ser aquilo que a gente vai chamar de diagramas de Feynman. Tá? O método de diagramas de Feynman corresponde a um atalho para se calcular a série perturbativa de uma função de n pontos em teoria quântica de campos. Tá legal? Dúvidas? Bom, vamos falar de diagrama de Feynman. A
A gente vai começar pela noção de propagadores. Primeiro para teorias livres, tá legal? Tá? Bom, um propagador, então, o propagador, eu comentei com vocês o que é um propagador, né? Ele corresponde à função de dois pontos temporalmente ordenados. Então, propagador, esse é igual a uma função de dois pontos temporalmente ordenada. Isso no espaço de Fourier equivale a essa função de dois pontos aqui. Em geral, o propagador vai ser uma função de dois pontos, seja com uma teoria livre ou com uma teoria interagente. Para a teoria livre, a gente chama de propagador livre. A gente vai simplesmente usar a nomenclatura propagador para se referir ao propagador da teoria livre. Tá legal? Isso daqui a gente já viu que é igual a 2π a quarta delta de P1 mais P2 G2 0 de P1. Tá legal? Ok? O que o Feynman sacou é que se você representa esse cara como sendo uma linha de P1 para P2, ou melhor, que no caso seria P2 por 1, a ordem aqui tanto faz quando se trata de bósons, mas vou manter a ordem que seria utilizada no caso de Fermi também. Então, eu vou associar isso a uma linha, onde tem a princípio uma seta de momento P1 naquela direção. O Feynman sacou que se você associar propagador a essa representação, isso vai ter algumas consequências interessantes naquilo ali, no cálculo de funções de correlação. Então vamos por enquanto só introduzir essa representação diagramática para esse bicho. Então, eu tenho uma função de dois pontos, e eu vou dizer que a minha função de dois pontos pode ser representada como uma linha de P1 para P2, ou P2 para P1. Legal? Ok? Isso daqui, por exemplo, permite você representar o teorema de Vicky. De Vicky para funções de dois pontos. Por exemplo, se você olha para, quer dizer, teorema de Vicky para correlações livres, né? Se você olha, por exemplo, para a função de 4 pontos, para uma teoria livre, isso daqui vai ser propagador de P1 para P2 vezes propagador de P3 para P4. Isso daqui eu vou representar como sendo P1, P2, P3, P4. Tá? Isso daqui indica que eu tenho esse propagador multiplicado por esse propagador. Tá? Mais propagador de P1 para P3, P2 para P4, mais propagador de P1 para P4, P2 para P3. Legal? Então está aqui a minha equação, agora de uma forma diagramática, o teorema de Vicky para uma função de 4 pontos. Eu poderia fazer isso com uma função de n pontos em geral. Vou ter n sobre 2, n sobre duas linhas, desculpa, n sobre duas linhas mesmo, multiplicadas, né? Empilhadas uma em cima da outra, mais todas as permutações.
Então, por exemplo, uma função de n pontos teria P1, P2, P3, P4, assim por diante até Pn menos 1, Pn, mais todas as permutações possíveis. Tá? No fim das contas, gerando n menos 1 fatorial duplo termos. Ok? Então tá aí. Essa é a representação diagramática daquilo que a gente chama de propagador, ou propagador livre, em teoria quântica de campos. Olha. O segundo elemento que a gente vai precisar, aí agora a gente começa a entrar no caso de teorias interagentes, são chamados vértices. Ou vértices de interação. Segundo elemento para construir aquilo que a gente chama de diagrama de Feynman são os vértices de interação. Tá? A definição geral de um vértice vai ser a seguinte. Vértice de n pontos, assim. Eu vou chamar isso de Vn. Tá? E eu vou definir n derivadas funcionais de i vezes a ação de interação com relação aos campos, já no espaço de Fourier. Isso daqui vai ser aquilo que a gente chama de, na verdade, por convenção, vai ser 2π elevado a 4 delta de uma conservação de momento, Vn de, a princípio, P1, Pn menos 1. Bom, a princípio eu posso escolher qualquer um deles, qualquer um dos momentos para poder eliminar, né? Tem uma delta aqui, isso aqui vai ser dar um nulo só no suporte da delta. Tá? Aquela delta ela aparece no fim do dia pelo fato de a gente estar lidando com interações locais. E aí, quando você deriva n vezes a ação com relação ao momento, você produz aquela delta ali. E aí a gente está convencionando chamar o vértice n por essa quantidade aqui, a menos desse pré-fator. O i aqui, ele aparece porque na expansão perturbativa da função de n pontos, o que vai aparecer vai ser o i elevado, i vezes a ação de interação elevado a k. Então a gente coloca aquele i ali como parte da convenção. Legal? E a representação gráfica para esse bicho vai ser um vértice que sai n pontos dele. Então, P3, P4, assim por diante, Pn. Legal? Ok? Bom, vamos voltar para o nosso exemplo lambda Φ4. Tá? Legal, então para quem está assistindo online, a gente teve uma breve descontinuidade aqui, então eu vou retomar algumas coisas. Eu tinha introduzido essa noção geral de vértice de n pontos, e aí eu comecei a discutir um exemplo, né, que seria o exemplo do Φ4, onde a ideia vai ser simplesmente pegar essa derivada funcional, calcular, levando em consideração a ação da teoria lambda Φ4. Legal?
o resultado dessa integral, dessa derivada funcional, essas 4 derivadas funcionais, vai ser menos i lambda vezes essa delta de conservação. O menos i, quer dizer, o i, ele aparece por conta desse i que está aqui dentro da definição do nosso vértice. Tá? O menos lambda, ele vem do menos lambda φ a quarta da ação de interação. E a gente tinha inicialmente um 4 fatorial, 1 sobre 4 fatorial na ação de interação, que vai se cancelar quando eu tomo 4 derivadas. No fundo eu tenho φ elevado à quarta, quando eu tomo 4 derivadas de φ elevado à quarta, aparece um 4 fatorial. E aí ele se cancela com aquele 1 sobre 4 fatorial que eu tinha na definição da minha ação. Beleza? Então essa é a definição de geral de um vértice de n pontos. E esse é o caso particular para um vértice de 4 pontos. Beleza? Então, e isso aqui, né, essa parcela aqui, eliminando a delta de conservação, é o que eu estou chamando de V4 nessa notação aqui de cima. E ele, nesse caso, não depende... Como a gente está falando de uma interação que não depende de derivadas, o V4 em si não depende de momento. Se eu tivesse uma interação derivativa, o V4 dependeria de momento. Beleza? Isso parece confuso. Então, a ideia é a seguinte, né? Se você tem uma interação, por exemplo, do tipo termo cinético ao quadrado, tá? Quando eu jogo isso para o espaço de Fourier, eu vou ter uma dependência explícita nas variáveis de momento. E aí, quando eu tomo derivadas funcionais, essa parcela que vai estar multiplicando a delta de conservação vai depender também das variáveis de momento. Tá beleza? Fica aqui o exercício para vocês introduzir uma ação, um termo de interação desse tipo na sua ação e calcular a derivada funcional para verificar a forma dela, para entender qual é a forma dela. Tá? Bom, eu tô achando que eu vou... eu acho que não vou cumprir com o plano de vocês saírem daqui entendendo que bonequinho equivale a uma contribuição para a função de 2 pontos. Estou com bastante dor de cabeça e eu tenho aula ainda pessoal de quântica, então acho que vou parar por aqui e aí na semana que vem a gente retoma a discussão. Beleza? Alguma dúvida antes de a gente encerrar aqui? O significado existe algum significado físico para o vértice, para esse V4? A interpretação vai ser uma interação, por exemplo, se você associa a propagação do campo a uma partícula, vai ser um ponto de interação entre partículas, né? Graças ao vértice, graças à existência de vértices, que quando você calcula a matriz S de um processo de espalhamento, você tem um resultado não trivial. Então ele corresponde a essa interação entre partículas, em física de partículas, por exemplo. Então, por exemplo, quando a gente olha para a eletrodinâmica quântica, na eletrodinâmica quântica você vai ter diagramas desse tipo aqui, por exemplo. Por exemplo, um elétron trocando um fóton. O vértice, que é o vértice que vai surgir de um termo do tipo menos E a μ. Então, a sua ação de interação envolve um termo desse tipo. O vértice, isso daqui vai produzir esse vértice fermion-fóton. E graças a esse vértice que você pode incluir um termo, quer dizer, você pode construir um diagrama de espalhamento de partículas, por exemplo. Se você não tivesse esse vértice presente, você não teria como construir esse diagrama. Mas enfim, isso fica... Entender o porquê que você pode ou não pode vai aparecer quando a gente de fato construir o diagrama de fato. Tá? E como é que aparece? Você só introduziu, mas ali não apareceu o vértice ainda. Não, aqui por enquanto são só propagadores, né? O vértice, esse é um elemento, aquele é outro elemento. E combinando esses dois a gente consegue montar as contribuições para a função de correlação.
Beleza. Né?